Nós vamos falar agora de economia e mercado financeiro. Nosso contato é com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Oi, Denise, como vai? Quem nos ouve, quem nos vira, uma boa tarde também. Bom, Álvaro, vamos começar falando dessa piora constante que a gente tem visto das projeções do mercado financeiro para a inflação e também para o crescimento da economia. Hoje teve o relatório Focus prevendo a inflação deste ano em 7,27%, a inflação do ano que vem também em alta, não é, para 3,95%. Aí, em relação ao PIB, é o sentido inverso, é corte da projeção deste ano para 5,22%, do ano que vem mantida a projeção de 2% de crescimento, e nesse impasse em torno da inflação, nós temos o mercado contando com a Selic, pelo menos a projeção média em 7,5%. A gente sabe que tem algumas apostas diferenciadas, o mercado meio de lado nesta segunda-feira. Eu queria a sua avaliação, o que tem feito com que tem colocado uma trava aqui no mercado brasileiro, tem levado a essa piora das projeções, se contar com um cenário menos favorável do que nós tínhamos algum tempo atrás? Olha só, Denise, quer dizer, na verdade, já faz algum tempo que o lado político, o ambiente político, tem dominado a precificação dos ativos e tem feito com que os mercados se ressintam disso. Essa previsão de que tanto esse ano piorando um pouco fica por conta das incertezas que existem, o ambiente político com uma forte tensão, as reformas que não saem, né? E provavelmente ficarão cada vez mais difíceis de sair por conta da eleição para presidente antecipada, muito antecipada, inclusive, e certamente por um ambiente externo que voltou a ser complicado do ponto de vista da Covid-19, variante Delta. Hoje mesmo, a Organização Mundial da Saúde falando que prevê 256 mil mortes adicionais na Europa até o mês de dezembro por conta da Covid. Então, veja que a gente tem um quadro complicado no exterior e um quadro muito mais complicado por aqui. Você falou bem, inflação, a expectativa de inflação, melhor dizendo, só faz subir. A expectativa com a Selic só faz subir, a inflação está muito acima dos 5,25%, que era o teto da meta para o ano de 2021. Já certamente nós vamos ter uma inflação ali na casa dos 7, 7,5% nesse ano. Esse ano já não tem mais jeito, quer dizer, o Banco Central olha para 2022, porque qualquer medida tomada agora de aumento de taxa de juros ou não vai fazer efeitos 2 ou 3 trimestres à frente, e a inflação de 2022 também já acima, já quase beirando ali os 4%, quando o centro da meta é 3,5%. As projeções de PIB caem por conta de crise hídrica, por conta de inflação, por conta de taxa de juros mais elevada, e isso tudo acaba tendo efeito nessa vitrine que é o mercado acionário brasileiro, que certamente retrata tudo isso, todos esses acontecimentos na precificação dos ativos. E isso explica também o fato de bolsas americanas baterem recorde todos os dias, e hoje foi mais um dia de recorde dos indicadores americanos, as bolsas no mundo inteiro subindo na sessão de hoje, e aqui a gente caindo, e aqui a gente com um ano que acumula uma alta de menos de 1 ponto percentual, enquanto os mercados americanos beiram ou estão até superiores a 20% de alta nesse ano, que são mercados maduros e que certamente deveriam ter um comportamento um pouco mais moderado que mercados emergentes numa tendência de alta. Agora, Álvaro, a gente vê um certo mau humor do mercado, você citou a questão das reformas, mas com algumas medidas propostas pelo governo. Aí entra a reforma do imposto de renda e especialmente a questão dos precatórios, que nós estávamos falando mais cedo, se tem uma solução institucional negociada aí entre Câmara, Senado, e também o Supremo Tribunal Federal, com a participação do Ministério da Economia, que antes queria apenas lançar a PEC dos precatórios, jogando para 10 anos aí o pagamento de uma boa parte dessa dívida, mas você acha que o mercado aceita essa negociação? Isso pode ter alguma repercussão nos negócios?
Com certeza. Quer dizer, a preocupação maior do mercado é com relação a furar ou não o teto, o teto dos gastos de governo. Mas certamente vai se achar uma solução consensuada entre os poderes para que isso tenha um final um pouco mais feliz, porque certamente precatória é uma coisa que tem que ser paga, não tem jeito. A prerrogativa que se tinha era de adiar pagamentos, o que empurra para anos futuros, ou criar um fundo onde a gente não teria nenhuma transparência, nenhum controle sobre o que iria acontecer nisso. Existem algumas correntes que chegam até a dizer que o governo deveria pagar tudo de uma vez mesmo, tirar fora do teto e limpar a área para, a partir daí, começar a lidar um pouco melhor com que isso, mas certamente se tivermos uma solução consensuada, será melhor para o país e será melhor para os mercados também, que nesse momento querem um pouco mais de certeza para saber o que vão fazer pela frente, e não incertezas que sempre levam a volatilidade e sempre levam a uma situação de risco muito maior, Denise. Mas ainda tem todos esses outros fatores que você citou de incerteza, então acomoda de um lado, né, o mercado aceita essa negociação institucional, sabe que isso pode trazer dificuldades mais à frente, mas ainda ficam todas essas outras questões em aberto, né? E você veja, por exemplo, a reforma do imposto de renda, que teoricamente poderia ser um pouco mais fácil até do que a reforma tributária maior, né, que o Senado propõe, que está parada já há algum tempo. Mesmo a reforma tributária hoje não anda, travada, tem três soluções possíveis: ou coloca em votação e vê o que acontece, ou deixa caducar a medida, ou o próprio governo retirando a reforma do imposto de renda. E, junto com isso, vai a correção das alíquotas do imposto de renda, que não é feita há muito tempo, né, Denise? Aumentar a faixa de isenção aí seria para a pessoa física. Mas é isso, ouvimos o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe, sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Até mais.